Proposta de intervenção. Você sente assim um medo quando escuta isso? Ou você tem dificuldade em escrever uma conclusão perfeita? Se você não consegue entender porque você não tirou uma boa nota nesse parágrafo, ou se você fica em dúvida em o que colocar, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho. A única coisa que eu te peço em troca é um like e um comentário resumindo tudo o que você aprendeu. Assim, eu tenho certeza que vai fixar muito melhor na sua mente. Olá, viajante, tudo bem? Meu nome é João Marcelo e esse é o meu canal. E assim como muitos de vocês, eu tinha dificuldade para escrever a redação do Enem. Até que, a partir dos meus desafios, eu consegui elaborar um método que me levou do 0 aos 900 mais. Bom, a primeira dúvida que você pode ter é: o que é a proposta de intervenção? Bom, o tema da redação sempre será um problema social, um problema que acontece na sociedade. Sendo assim, na sua conclusão, você precisa trazer meio que uma proposta, uma forma de amenizar esse problema. Mas pode ficar calmo porque você não precisa resolver nada, tá bom? Não precisa resolver, porque pensa comigo, se nem o governo resolveu, a gente tem a responsabilidade de resolver esse problema? Não mesmo, né? Você só precisa trazer uma coisa que seja possível de ser feito, ou pode trazer também algo que já existe e algo que já está sendo feito, porém pedindo para que isso seja melhorado, que essas ações sejam intensificadas. E para desenvolver a sua proposta de intervenção, vai ser necessário 5 elementos obrigatórios, tá bom? Cada elemento vale 40 pontos, então, ao total, 200 pontos. Então, esse é o segredo da competência 5. Se você trouxer todos esses elementozinhos, você já tem aí os 200 pontos garantidos. Por isso que eu defendo que essa competência é a mais fácil para você tirar a nota máxima. Então, você não pode errar, você tem que saber fazer aí uma conclusão perfeita, tá bom? Porque é isso que vai garantir a sua nota ali, é isso que vai realmente ajudar você. E você deve estar se perguntando: tá, Marcelo, mas quais elementos são esses? Então, bora lá. Ação, agente, modo, finalidade e detalhamento. Não precisa ser nessa ordem, tá bom? A gente vai falar sobre cada um a partir de agora. A ação é o que deve ser feito para resolver esse problema. Por exemplo, criar campanhas, aumentar o número de palestras, enfim. Geralmente a ação é um verbo, então fica bem fácil, né? Mas claro, você não pode ser genérico. Você precisa dizer realmente o que é que tem que ser feito. Não adianta você colocar lá, por exemplo, o governo deve fazer alguma medida. Que medida? Você tem que mostrar qual medida é essa. O próximo elemento é o agente, que é quem deve fazer a ação. Pode ser um agente de cunho individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e até mundial. Então, em outras palavras, pode ser o governo, o ministério, as escolas, as secretarias de educação, a mídia, enfim. Existem diversos agentes e se vocês quiserem, eu posso trazer uma lista com muitos agentes para vocês. E muita gente vem me perguntar se usar o Ministério da Educação não é clichê. Clichê é, mas não tem problema nenhum. Eu mesmo utilizo sempre, você não vai perder nota por isso e não tem nenhum problema. Então, pode usar. Outra coisa para te relaxar também é que o Enem não é tão rígido com a proposta de intervenção. Por exemplo, se você colocar lá que o Poder Judiciário, que é responsável por desenvolver leis, tá errado. Porque quem desenvolve as leis é o Poder Legislativo. Porém, você não vai perder ponto. Não tem problema. O Enem entende realmente que você acabou de sair do ensino médio, que tá aprendendo ainda, então não tem problema. Outro exemplo, se você coloca lá Ministério da Educação ao invés do Ministério da Saúde, não vai perder ponto, tá bom? O terceiro elemento, que geralmente as pessoas têm um pouco de dúvida, é o modo. Como é que o agente vai fazer isso? Por meio de quê? E também tem umas palavrinhas-chave que você pode utilizar antes de falar o elemento, que vai indicar para o corretor qual é esse elemento. Então, por exemplo, antes de colocar o modo, você pode colocar o conectivo por meio de, por intermédio de, através de, e isso já mostra qual é o seu modo. Então é muito bom você utilizar essas palavrinhas. O quarto elemento é o efeito ou a finalidade. Você tem que mostrar para o corretor por que essa proposta tem que ser feita, qual é o objetivo dela. E claro, antes de você colocar o efeito também é indicado você colocar algumas palavrinhas, como por exemplo,
com o objetivo de, a fim de, com o intuito de, entendeu? Então, isso já mostra o elemento, isso é muito, muito bom. O quinto e último elemento, e o mais polêmico, é o detalhamento. E o que significa isso? Bom, o detalhamento é responsável por trazer um detalhe maior sobre um dos 4 elementos: ação, agente, modo ou finalidade. Então você precisa trazer ali mais detalhes sobre um deles e vai valer aí os 40 pontos. O detalhamento mais fácil que eu vejo e indico você fazer também é o detalhamento do agente, trazendo ali qual é a função. Por exemplo, o Ministério da Educação, responsável por isso, isso e isso, aí já conta como detalhamento, porque você está trazendo ali a função do MEC. Mas você também pode fazer outros detalhamentos, trazendo uma exemplificação, uma justificativa ou uma especificação, como eu fiz aí com o MEC. Especifiquei o que é esse agente. Então, esses elementos vão ser avaliados na competência 5 e eles são muito fáceis de colocar. Não esqueçam de usar os conectivos, porque isso vai facilitar na hora do corretor analisar quais são os elementos que você colocou. E você garantindo os 5 já ganha 200 pontos, então não pode perder. Então agora que a gente já entendeu como é que funciona a proposta de intervenção, vamos para a conclusão, que é o parágrafo onde fica a proposta. Eu só quero te lembrar aqui, antes de iniciar a estrutura da conclusão, que aqui não é o lugar para você introduzir novas ideias, mudar de opinião, colocar repertórios novos, não. É momento de você fechar o seu texto. E outro detalhe também muito importante, você tem que resolver o problema que você apontou. Tem muita gente que não faz isso. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa coloca lá no desenvolvimento que a escola é culpada pela existência do problema. Beleza. Já na conclusão, ela coloca que a família deve resolver o problema. Mas, gente, a culpa, você não falou que é da escola? Então você vai colocar um órgão que resolva esse problema na escola. Entendeu? Tem que ter sentido, tem que ter conexão. Senão você vai perder ponto. Então, a conclusão, ela é dividida em 3 etapas. Que é a retomada da tese, ou a sua introdução da conclusão. A segunda etapa é a sua proposta de intervenção e, logo depois, a conclusão, ou o desfecho. No primeiro período da sua conclusão, iniciando ali, a gente vai começar com um conectivo de conclusão. Por exemplo, portanto, por isso, logo, enfim, existem vários. E você vai retomar a sua tese, que você colocou lá na introdução. Se você não viu esse vídeo ainda, corre aqui para ver. Ou também, você não precisa retomar a tese, você pode colocar ali só um resuminho. Por exemplo, portanto, tal problema, aí você coloca o tema lá, né? Deve ser resolvido. Pronto, já colocou ali uma introduçãozinha na sua conclusão. Já tá ótimo. Mas claro, a gente pode fazer de uma forma mais elaborada. A gente vai dar uma analisada daqui a pouco nas redações nota 1000 que fizeram isso. E um exemplo de como você pode fazer a retomada da tese é o seguinte. Vamos supor que você colocou como argumento 1 a negligência estatal e no argumento 2 falta de atenção escolar. Então, lá na conclusão, você vai retomar esses 2 argumentos, no caso a sua tese, você vai colocar assim: portanto, percebe-se que o problema acontece devido a causas governamentais e educacionais. Então, você já está retomando os argumentos lá de cima. Então, esse aí é um exemplo que você pode fazer no começo da sua conclusão. Claro, existem diversos outros exemplos, esse foi só um deles. Assim que você finaliza aí a introdução da sua conclusão, você vai colocar o ponto e dar início à sua proposta de intervenção, com o agente, a ação, o modo, o detalhamento e a finalidade. Então é aí onde você vai introduzir a sua proposta, tá certo? E se ficar muito grande, ali em um período só, você vai colocar um ponto e dar continuidade no próximo período à sua proposta. Porque assim, comigo acontece muito isso. Eu não consigo colocar uma proposta de intervenção completa em um período só, ou seja, sem colocar um ponto. Fica muito grande. Aí eu coloco um ponto, dou uma pausinha, coloco um conectivo e continuo, entendeu? Então, uma dica muito boa é você não colocar a finalidade já de cara. Você coloca a finalidade por último, porque aí você coloca assim, você coloca o ponto e depois continua. Tal proposta tem como finalidade isso, isso, isso. Eu gosto de fazer assim. Aí, beleza, você colocou os elementos, vai pôr o ponto pra gente começar o desfecho. Porém, antes de terminar, eu tenho certeza que algumas pessoas têm essa dúvida, então eu já vou tirar agora. Você pode estar se perguntando: Marcelo, eu só preciso de uma proposta ou posso colocar 2?
Enfim, o que é que eu preciso fazer? Bom, é obrigatório você colocar uma proposta completa, ou seja, com 5 elementos. Você pode colocar outra proposta sim, e ela não precisa ter os 5 elementos, tá bom? Somente uma precisa estar completa. E aí você pode pensar também, tá, mas quando é que eu vou saber se eu coloco uma ou duas propostas? Você vai colocar duas apenas quando a primeira não resolver os 2 problemas que você trouxe nos desenvolvimentos. Então, se no desenvolvimento 1 você falou sobre você culpou o governo e no desenvolvimento 2 você culpou a escola, na sua proposta de intervenção 1 tem que resolver os 2 problemas. Se não resolveu esses 2 problemas, no caso, a escola e o governo, aí você cria outra proposta, entendeu? Então aí fica uma proposta para o governo e outra proposta para a escola. Foi só um exemplo. Então, agora que você já sabe disso, vamos pro desfecho. Então, você já vai começar aí também com o conectivo, tá? Lembre que sempre, quando você vai iniciar um período, você coloca o conectivo e você vai retomar um repertório que você citou antes. Então, vamos supor assim, você citou lá em cima, na introdução, um filme. Aí aqui na finalização, você coloca algo mais ou menos assim. Dessa forma, ou feito isso, não será mais observado na realidade brasileira aquilo que se viu no filme tal. No caso, o filme que você colocou lá na introdução. Ou você pode também retomar um repertório dos desenvolvimentos. Aí, para você fazer essa retomada, para você ter esse molejo aí de fazer essas retomadas, é com o tempo. Mas você não precisa fazer uma retomada muito elaborada, tá? Você pode falar também assim, por exemplo, feito isso, aquilo dito por tal filósofo não acontecerá ou acontecerá, entendeu? Então, é algo muito simples. É só você fazer uma retomada mesmo e pronto, finalizou a sua conclusão. Então, bora lá para um resumo rápido, um resumo de milhões, que é o seguinte. Você vai começar a sua conclusão com a retomada da tese, ou não. Você vai fazer ali uma introduçãozinha da conclusão. Depois, a sua proposta de intervenção. E, por fim, o desfecho da conclusão, fazendo uma retomada de um dos repertórios. E agora, a gente vai fazer uma análise na prática de como funciona toda essa teoria que eu te passei aqui. Então, vamos para a leitura aqui da conclusão da Isabelle Moreira, tirou 1000 na redação do Enem. Fica evidente, portanto, que ela traz um conectivo, tá? E como tá no meio da frase, ela coloca entre vírgulas. Que nem todos têm acesso ao cinema como entretenimento. Então, aqui ela faz a introduçãozinha da sua conclusão e ela faz meio que um resumo de tudo. Continua com um conectivo, no caso, o nesse contexto, que é usado para dar continuidade, né, ao que ela estava falando antes. Cabe ao Ministério da Cultura, aqui é o agente, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro. Aqui ela está fazendo uma explicação do agente, então serve como detalhamento. Garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Por intermédio de, então aqui a gente já vê o modo por conta desse conectivo. Políticas de descontos na compra de ingressos de acordo com a renda. A fim de, aqui a gente vê a finalidade por conta desse conectivo, no caso o a fim de, incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Dessa forma, conectivo aí de conclusão, para finalizar a conclusão dela, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade próxima. Então aqui ela está retomando aí, né, o que ela falou antes. Ela disse durante seu texto sobre a questão da Constituição e tudo mais. Então ela faz uma retomada de um dos repertórios e isso é muito, muito bom, principalmente para a competência 3, porque transforma o texto dela em um texto circuito. Já essa redação é da Damires Machado, tá? E tem algumas partes que ela escreve assim bem rebuscado, mas pode ficar tranquilo, porque você pode escrever simples na redação também, tá bom? Então começa assim: registra-se, portanto, conectivo, tá? A persistência de obstáculos estruturais no decorrer do procedimento de universalização do alcance ao cinema no Brasil. Diante disso, o Ministério da Cidadania, no caso aqui o agente, né, na figura das secretarias municipais,
no caso está se especificando, então serve como um detalhamento também, deve desenvolver um programa de democratização das plataformas de transmissão de filmes por meio aqui a gente vê o modo, por conta do conectivo, ampliação da emissão de vales cultura, a exemplo do modelo britânico. Então, quando a gente traz um exemplo, também serve como detalhamento. E da realização de exibições de obras cinematográficas nas comunidades menos favorecidas, com o intuito, aqui a gente vê a finalidade, né, por conta do conectivo, com o intuito de preservar a extensão da prática cidadã, permitir-se-á, por conseguinte, a abertura da ágora moderna a todos os brasileiros. Esse final aqui é um detalhamento também, porque traz a consequência da finalidade. Então, isso aí também conta como detalhamento. E, claro, aqui ela retoma o repertório que ela usou na introdução, que no caso foi o da ágora e tudo mais. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E claro, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no vídeo e também mandar para um amigo, uma amiga que você acha que vai gostar de ver esse conteúdo, tá certo? Tô deixando alguns links aqui para você que pode te ajudar com materiais e tudo mais. E nos vemos na próxima etapa da viagem aos 900+. Um beijo!